Eu tinha um professor de Direito Internacional Público que falava o seguinte: Direito Internacional é o seguinte, se você tem canhão, você tem direito. Se você não tem canhão, você não tem direito. Eu quero perguntar o seguinte: a Rússia invade a Ucrânia, porque a OTAN havia prometido em 1991 que não avançaria em relação a este país. E praticamente está chegando na fronteira com a Ucrânia. Muito bem. Então ela usou isso como um pretexto ou uma explicação para se defender. Os Estados Unidos prende o Maduro. Pode prender um chefe de Estado, ele não tem imunidade. E você tem também outras situações se desenvolvendo em todo o mundo. Agora, por exemplo, a Groenlândia. Eu queria, em primeiro lugar, com a sua análise, será que aquele professor meu, professor consagrado, infelizmente já falecido, tinha razão? Quem não tem canhão não tem direito? Então, que direito é esse? Queria te ouvir. O seu professor ele era adepto na teoria da capacidade. Então, lá no século XVII, a ideia de que um Estado era Estado se tivesse o reconhecimento das potências. Então, bastava ser reconhecido que você tinha todos os direitos e estava em pé de igualdade. Com o mundo atual, não só agora, mas já no século XX, começou a surgir cada vez mais forte na teoria das relações e do direito internacional a ideia de capacidade. Ou seja, eu tenho que ser capaz de impor a minha soberania. E isso vem se confirmando nos episódios que você acabou de narrar. Ou seja, parece que um mundo em que você só vai ter soberania não pelo reconhecimento lá de ser parte das Nações Unidas e ser reconhecido por potências, mas sim se você tiver capacidade militar, econômica, financeira de estabelecer isso. Então, digamos que o seu professor estava antecipando um cenário, era um de volta para o futuro, ele te contou como o mundo ia ser depois de alguns anos. Agora, eu te pergunto, nós temos organismos internacionais, tem a Organização das Nações Unidas, a ONU, mas se as grandes potências, principalmente aquelas superpotências nucleares, como Estados Unidos, Rússia e China, não derem um exemplo, aí não adianta nada. Eu te pergunto, esse fenômeno da afirmação pela capacidade militar começou a se pronunciar mais a partir do 11 de setembro, quando os Estados Unidos diz: eu vou invadir o Iraque, quem quiser invadir vem comigo, quem não quiser é problema seu. A França e a Alemanha se opuseram. Ele disse: a ONU é apenas um local para discussões intermináveis e monótonas. Foi a partir desse momento que eu queria que o senhor analisasse a evolução do desrespeito às normas internacionais a partir do 11 de setembro. Essa data que você coloca, Capês, de 2001, a gente tem o início de um unilateralismo. Ou seja, se a gente olhar, por exemplo, a guerra do Iraque lá no começo dos anos 90, é um país em conflito com outro no Oriente Médio e há uma ação americana com, digamos, um certo beneplácito ali do Conselho de Segurança, ou seja, dentro ainda daquela arquitetura, e aí faz ali uma intervenção militar para cessar a guerra, entre Iraque, Kuwait, entre aqueles países. Agora, com relação ao 11 de setembro, não, ou seja, os Estados Unidos se sentem atacados de modo extraterritorial ali por uma ação que nem é estatal. Uma organização terrorista. Uma organização terrorista, e aí sente que ele está sendo objeto ali de uma declaração de guerra, e essa organização estaria num território específico, e ele se sente no direito, de retaliar e levar a guerra frente aos seus agressores. Essa é a grande mudança. Mas até ali você ainda tem uma certa importância da ONU, das Nações Unidas, ou seja, existe alguma discussão, algum reconhecimento que aquilo era um caso excepcional, por causa, seja a Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico, todos são vistos como situações excepcionais que permitiriam ações excepcionais. Mas aí, agora, no mundo atual, é como se o unilateralismo tivesse se exacerbado, começando com a guerra de invasão da Crimeia em 2014 pela Rússia. Aí é uma ação completamente unilateral, sem nenhuma provocação, com claro intuito de expansão territorial e marítima. A alegação da Rússia é que os Estados Unidos, através da CIA, realizaram um golpe de Estado e depuseram o presidente Yanukovych da Ucrânia, que era pró-Rússia. E usaram isso como um pretexto e invadiram a Crimeia.